Feliz sábado, igreja. Hoje é um sábado especial, hoje é a ceia do Senhor e eu gostaria, primeiramente, de contar com a sua paciência em relação ao horário. Hoje, provavelmente, a gente vai passar um pouquinho daquilo que estamos habituados, mas é um momento especial. Nós já estamos trabalhando com a liderança da igreja para tentar ajustar um pouquinho mais a doxologia, para que a gente consiga terminar no horário previsto. Porém, hoje a gente vai precisar passar um pouquinho do horário, porque eu tenho duas alternativas: fazer aqui uma rápida reflexão com vocês, ou abrir a palavra de Deus, estudá-la e participarmos da ceia. Eu optei em abrir a palavra, em estudar a Bíblia com vocês. Então, eu peço a paciência de vocês em relação ao horário, tá bom? Prometo que vou ser breve, objetivo, para a gente poder não atrasar muito e sair daqui com muita fome. Vamos sair só com um pouco de fome, tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler o versículo 15 da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, lemos assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O versículo de Gênesis 3,15 é muitas vezes chamado de proto-evangelho, o primeiro anúncio das boas novas. Logo após o primeiro pecado no Jardim do Éden, Deus deu uma promessa de redenção e vitória. Deus não deixou Adão e Eva sozinhos, abandonados, mediante a questão do pecado. E este versículo ele fala da batalha entre a descendência da mulher, Cristo, e a serpente, Satanás. No entanto, ele não apenas fala da vitória de Cristo, mas também de um conflito contínuo no qual todos nós estamos envolvidos. E nós vamos hoje explorar um pouquinho o significado profundo dessa passagem e como ela nos aponta para o sacrifício de Jesus, oferecendo-nos esperança de vitória sobre o pecado e Satanás. Gênesis 3,15 nos apresenta uma imagem vívida de um conflito contínuo, um conflito universal, um conflito onde todos nós estamos envolvidos. De um lado nós vemos a serpente tentando morder o calcanhar e do outro o descendente esmagando a cabeça da serpente. E este é o conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Mas o que isso significa para nós hoje, nos nossos dias? A ferida no calcanhar. Assim como a serpente ela morde o calcanhar, Satanás, ele tem tentado ao longo da história ferir a humanidade, levando-a ao pecado. Essa mordida representa o sacrifício, as tentações e até mesmo o ataque que Cristo sofreu em sua morte. A morte de Cristo foi a pior morte possível. Não apenas por ser uma morte de cruz, mas foi a pior morte porque Satanás também induziu as pessoas para fazer daquele momento o pior momento para que Jesus pudesse desistir, pudesse simplesmente deixar de lado a sua missão. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus não desistiu. Jesus se manteve firme em sua missão, firme em seu propósito. No entanto, o ferimento no calcanhar, ele é temporário. Uma ferida que não pode destruir completamente. A cabeça esmagada. Quando nós lemos que a cabeça da serpente, ela será esmagada, ou foi esmagada, nós vemos a promessa da derrota final de Satanás. Esmagar a cabeça significa aniquilar o poder do inimigo.
E Cristo, com sua morte e ressurreição, conquistou essa vitória, destruindo o domínio do pecado e da morte. E é através da morte de Cristo, através da ressurreição de Cristo, que nós podemos ter esperança. O sacrifício de Jesus. Jesus, ele foi ferido por nós. Ele me escolheu, ele escolheu você. E embora Gênesis capítulo 3, verso 15, profetize a vitória final de Cristo sobre Satanás, essa vitória, ela não veio sem custo. A mordida no calcanhar que Cristo sofreu foi o seu sofrimento e a sua morte na cruz. Cristo, ele sofreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Jesus, o descendente prometido, ele foi ferido. Ele sofreu o peso do pecado do mundo e em sua morte. Ele enfrentou a ira de Deus em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Mas a dor de Cristo foi temporária, como uma ferida no calcanhar, porque no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. A sua vitória sobre a morte é a confirmação de que Satanás ele já foi derrotado. Jesus derrotou o inimigo na cruz do Calvário. O preço da vitória foi um preço alto. O sacrifício de Jesus, ele foi o preço da nossa vitória. Assim como a mordida no calcanhar foi dolorosa para Cristo, hoje, cada um de nós enfrentamos, de tempos em tempos, as mordidas do inimigo em nossa jornada espiritual, seja através das tentações, lutas, ou até mesmo das tribulações. Mas por meio de Cristo temos a certeza de que assim como Ele triunfou, também iremos triunfar, se segurarmos firmemente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O conflito, ele continua. E nós temos hoje uma parte nessa batalha. O fato de Cristo ter esmagado a cabeça da serpente não significa que o conflito tenha terminado para nós hoje, nos nossos dias. Porque muitos acreditam o seguinte, que Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço, ele foi vitorioso. E agora está tudo resolvido na questão do conflito entre o bem e o mal. Jesus pagou o preço, e o preço que Jesus pagou foi suficiente para nos salvar. Mas hoje a grande questão não é o fato do sacrifício de Jesus apenas em nossa vida. A questão hoje é de que lado nós estamos, de que lado nós nos encontramos, a quem nós iremos adorar, a quem nós iremos entregar a nossa vida, a quem nós iremos depender todos os dias. E Gênesis capítulo 3, verso 15, nos lembra que a inimizade entre a serpente e a humanidade continua até que Cristo volte. Satanás, ele sabe que ele foi derrotado, que ele é um inimigo derrotado. Satanás, ele sabe que ele não tem poder nenhum sobre Jesus, e também não tem poder nenhum sobre os filhos e filhas de Deus. E a única forma, o único meio que ele tenta ferir a Cristo é fazer com que as pessoas se distanciem de Jesus, é fazer com que as pessoas, elas esqueçam de Cristo, elas se esqueçam do amor de Jesus. É muitas vezes colocar na cabeça de muitas pessoas que o sofrimento é culpa de Deus. Ele tenta afastar o ser humano de Cristo. Porque Cristo pagou um preço alto por cada um de nós. A luta diária contra o pecado continua. Cada um de nós enfrenta a batalha contra o pecado em nossa vida diária. E Satanás ainda tenta nos derrubar. Mas a grande diferença agora é que nós lutamos com uma promessa já cumprida, a vitória de Cristo. Antes de Cristo,
As pessoas lutavam com a esperança de um Salvador que viria. Agora, querida igreja, nós lutamos com a certeza de que Jesus já venceu. E que a vitória de Cristo, ela pode ser também hoje a nossa vitória. Então, como nós podemos vencer as nossas batalhas? Primeiro ponto, nós precisamos nos identificar com Cristo. Pela fé, identificamo-nos com Cristo. Ele já esmagou a cabeça da serpente e nos chama a viver em vitória. E a nossa parte é tomar posse dessa vitória, permanecendo firmes nele, confiando no seu sacrifício e no seu poder. Às vezes nós olhamos para a vida espiritual e ao olhar para a vida espiritual, nós pensamos, como eu sou fraco espiritualmente, como eu tenho defeitos, como eu tenho problemas, como eu tenho lutas, como eu tenho dificuldades. E a vida do cristão é uma luta diária, é uma luta constante, onde nós buscamos o poder de Deus, onde nós buscamos a presença de Deus em nossa vida, pedindo transformação pelo poder do Espírito Santo, pedindo mudança de caráter, para que a nossa vida seja semelhante a Cristo. Mas entenda que a partir do momento que nós nos apoderamos da vitória de Cristo, seguramos firmes em tuas mãos, nós nos tornamos vitoriosos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quando estamos em Cristo, a vitória não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade. Gênesis 3,15 nos ensina que o conflito com o mal é real e constante, mas também nos dá a garantia da vitória. Cristo, com seu sacrifício na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. A vitória foi ganha. E agora, como seguidores de Cristo, nós somos chamados a viver essa realidade em nossa vida. Somos chamados a viver para Jesus, a entregar a vida a Ele. Deus nos deu uma promessa que foi cumprida em Cristo. E nós precisamos viver à luz dessa promessa, confiando no poder de Jesus para nos dar a vitória sobre o pecado, sabendo que apesar das lutas, a batalha já foi vencida. Hoje, querida igreja, eu quero convidar você, a cada um de nós, a se identificar completamente com Cristo. Se você tem lutado contra as mordidas da serpente, lembre-se de que em Cristo a vitória é certa. Entregue as suas batalhas a Ele, permaneça firme na fé e tome posse da vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. O momento do lava-pés, o momento da ceia, é um momento que nós precisamos refletir mais na vitória de Cristo, no seu sacrifício, na sua entrega. E só há uma forma de refletirmos nisso: tendo uma compreensão exata do que é o pecado. É quando nós temos uma compreensão exata, uma compreensão correta do que é o pecado, é que nós entendemos o amor e a grandiosidade do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós vamos agora, neste momento, participar da cerimônia do lava-pés. Essa cerimônia é uma cerimônia onde nós relembramos a humildade de Cristo. Relembramos aquilo que Ele nos ensinou, que se nós queremos ser grandes no reino de Deus, nós precisamos ser aqueles que servem, aqueles que estão disponíveis para servir a Deus. E eu quero convidar você que vai participar a buscar fazer deste momento um momento pessoal com Deus, um momento pessoal com Jesus. Ao participar do lava-pés, evite conversas, procure louvar a Deus, procure concentrar a sua mente no exemplo de Cristo.
no exemplo que Ele nos deu, no exemplo que Ele nos concedeu. Nós vamos nesse momento orar a Deus, e logo em seguida vamos sair e vamos juntos participar desse momento. Feche os seus olhos e vamos juntos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque um dia Jesus veio a este mundo, pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos ser redimidos do pecado. O nosso coração nesse momento se enche de alegria e de gratidão, porque em Cristo podemos ser vitoriosos. O Senhor conhece individualmente a nossa vida, e aqui queremos colocá-la diante do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, não merecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu sacrifício, mas mesmo assim, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito tem alcançado a nossa vida, o nosso coração, e tem nos mostrado o quanto o Senhor nos ama. E talvez a maior demonstração de amor que o mundo já viu foi o fato do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, descer do céu, se tornar semelhante a nós, viver em nosso meio e se entregar por amor a cada um de nós. Obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, por essa entrega extraordinária. E nos ajuda, Pai, a reconhecer cada dia mais esse amor, esse sacrifício em nossa vida. Agora, ao sairmos para participar do lava-pés, pedimos a Tua companhia conosco. Nos faça lembrar, Senhor Deus, aquilo que lemos na Tua palavra, aquilo que aprendemos na Tua palavra, do exemplo que o Senhor deixou para cada um de nós. Nós entregamos a Ti a nossa vida e os momentos que se seguem também nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.